Deus. Agora, o nosso amado evangelista, que vai nos trazer nesta noite o aprendizado através da leitura da escola bíblica, já está com a oportunidade. Glória a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Amém. Motivo de muita alegria e satisfação estar pela primeira vez nessa congregação, incumbido da responsabilidade de trazer a mensagem nesta noite. E louvar a Deus pela oportunidade que Deus está me concedendo de conhecer pela primeira vez pessoalmente o pastor. Que Deus continue abençoando poderosamente essa casa, esse ministério, cada vez mais ficando as estacas, esticando as cordas e alargando a tenda. E que o nome de Jesus seja glorificado. Pela vida do meu amigo Douglas também, né? Tão elegante, bonito, cheio da presença de Deus. Que Deus continue abençoando a sua vida. Nem se for não. Deus continue abençoando a sua vida. Eu me sinto, irmãos, eu me sinto Daniel na cova dos leões aqui no meu. Cheio de leões, meu respeito e meu carinho, que Deus abençoe todos os amados irmãos. Somos ali do bairro de Jacarecanga, servimos a Deus, nosso ministério é essa ali na Calcaia, Pacheco, servindo a Deus há mais de 18 anos, certamente 19, minha esposa não pode vir porque está de plantão, a qual nós temos 2 filhos e sou também supervisor de algumas congregações, servindo como co-pastor local ali na Calcaia. Meus amados irmãos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza. Eu quero usar o texto base, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 14. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, o capítulo de número 14. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 13. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo de número 14, a partir do versículo de número 13. Só para me ter certeza, os irmãos de glória a Deus já chegaram? Glória a Deus! Meu Deus! Pode mandar, viu? Pode mandar. Estou com vontade de pregar, pastor. Capítulo de número 14, versículo de número 13. Olha para o seu irmão e diga assim: eu fui chamado e eu não posso parar. Diz assim a palavra do bom mestre. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou todos os seus enfermos. E sendo já chegado à tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é misto, não é necessário que vão, dai vocês mesmo de comer. Então eles disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Ele disse: traze-me aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou 5 pães e 2 peixes, erguendo-os
os olhos ao céu, agradeceu. Repita comigo, agradeceu. Repita comigo, abençoou. Repita comigo, partiu. Erguendo os olhos ao céu, agradeceu, abençoou e partindo os pães, deu aos seus discípulos. E os seus discípulos, a multidão. E comeram todos, saciaram-se, levantaram dos pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. E os que comeram foram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. E você diz amém. Amém. Se sente glorificando a nome de Jesus. Olha para cá. Permita-me recitar o versículo de número 20. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, melhor ainda. Permita-me recitar o versículo 20. E comeram todos, e saciaram-se dos pedaços que sobejaram, que sobraram, 12 cestos cheios. Eu não faço muito isso, mas olhe para o seu irmão e diga para ele: não importa se você chegou aqui de cesto vazio, você vai voltar de cesto cheio. Quem bate no peito e diz que ser cristão é fácil, nunca foi um cristão de verdade. Quem diz que ser crente é fácil, nunca foi um crente autêntico e verdadeiro. A verdade é que quando o aceitamos, ou Ele que nos aceita, reconciliamos com Ele, Ele não nos isenta de passar por dificuldades. Quem dera que se entrasse dentro do Evangelho, entrar dentro do cristianismo, entrasse para dentro do Evangelho, dentro da igreja, Jesus não permitisse os espinhos, mas a verdade é que a trajetória, além das flores, também tem os seus espinhos. O pregador afirma que há um tempo preparado para todas as coisas debaixo do sol, debaixo da terra. Há um tempo de se alegrar, mas há um tempo também de chorar. Há um tempo de vitória, mas também há um tempo de derrota. A verdade é que a nossa vida ela é feita de fases. Nem todo dia a gente está sorrindo e nem todo dia a gente tem vitórias. A verdade é que a nossa vida é como se fosse um eletrocefocardiograma, aquele aparelhinho que coloca para medição de batimentos cardíacos do coração. Muitas vezes a gente está lá embaixo, muitas vezes está em cima. Assim é a nossa vida. É vida de fases, de desertos, de vales, de montes, de cavernas. A verdade é que a nossa vida ela é feita de circunstâncias. E o que é lindo é isso, que Deus permite nós passar por essas circunstâncias. E quando eu olho para isso, eu olho para o profeta Isaías, o profeta messiânico, que no capítulo de número 43, versículo de número 2, ele diz: quando tu passares pelas águas, elas não te submergirão. Quando tu passares pelo fogo, eles não te queimarão. Porque eu sou o Senhor Deus, eu estou contigo. A garantia de uma promessa, e é distinta em sua palavra escrita, é que ele está dizendo: quando tu passares pelo fogo, ou seja, eu não vou te isentar da prova do fogo, você vai passar. Quando passarem pelas águas, ou seja, você vai passar querendo ou não. Mas a diferença é que eu não te isento da prova, mas eu garanto a minha presença, eu estarei contigo. Quando tu passares pelo fogo, eu estarei contigo. Você pode dar glória a Deus por isso? Porque independente da fase que nós estamos passando, o nosso Deus, ele passa a fase junto conosco. Se a porta fechou, ele fica conosco dentro da porta fechada. Se alguma coisa acontecer, o Senhor garante a sua presença. Eu estarei com vocês, independente da circunstância. A nossa fase é feita de fases. A nossa caminhada, a nossa trajetória, o nosso percurso. E a palavra diz que o choro dura uma, mas a alegria. Ele não está falando de duração, mas ele está falando de tempo. Porque tem dias que a gente passa o dia chorando, a noite chorando, o outro dia chorando, a semana chorando, e não tem nada que consiga consolar as nossas lágrimas. Mas ele está falando de tempo. Há um tempo que você vai chorar, há um tempo que você vai sofrer. E esse tempo que nós passamos de essas adversidades, circunstâncias, problemas sobre a nossa vida, é que revela o nosso grau de nível de maturidade que temos com Deus. A verdade é que as provações, tentações, circunstâncias e adversidades que vêm sobre nós, ela revela tão grande o nível de nossa intimidade com Deus, e também revela a nossa maturidade, porque o crente de verdade é revelado na crise. O
cristão autêntico é revelado na prova, é revelado no deserto. Você já percebeu? E essas fases, dias difíceis, revelam aonde está o nosso coração. E das fases que nós passamos, preste bem atenção para mim antes de entrar nas igrejas, nesta base de guia introdutória, antes de entrar no texto a referido. As nossas fases mais difíceis, uma das mais delas é a fase das perdas. Nós não fomos criados, formados e preparados para perder. Papai não chega para a gente e nos ensina: em breve você vai me perder, mamãe, papai, e perder algumas coisas. Mas a verdade seja dita, esclarecida e dita de forma bem objetiva. Até a nossa sepultura, ou até o nosso arrebatamento, nós vamos passar por perdas, querendo eu, você ou não. Perderemos amigos, outros relacionamentos, contatos, pessoas, oportunidades, lugares ou coisas. A verdade é que a nossa trajetória, a nossa formação, quem nós somos hoje, são gerados pelas perdas processuais que nós passamos pela nossa trajetória. O apóstolo São Paulo diz em Gálatas, capítulo 6, versículo 17, que eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo Jesus, a marca da cruz de Jesus. No cristão autêntico, ele é marcado por dores, ele é marcado por circunstância, e nessa circunstância não tem mais fase mais difícil do que a fase das perdas. E a verdade seja dita, as perdas nos ensinam. Existe até um ditado lá fora que diz: só valoriza depois que. Então as perdas nos ensinam alguns valores. As perdas trazem alguns valores e nos ensinam alguns valores. Você percebe em Lucas capítulo de número 15, aonde ali é uma parábola só, dividida em 3 partes. Capítulo de número 15, versículo 3 diz que eu vou lhe contar a palavra está no singular, esta parábola, não é estas parábolas. Ali é uma parábola só, dividida em 3 partes. A primeira parte, ele vai falar da ovelha que se perde do lado de fora, do qual o pastor tinha 100 ovelhas, que perde uma ovelha. Na segunda parte, no versículo 8, você vai perceber, ele diz: ou qual é a mulher, ou qual o quê? Ele está continuando a mesma narrativa da história. Ou qual é a mulher que perdeu uma de suas 10 dracmas, não procura diligentemente, não acende a candeia, não vai, e quando encontra, chama os amigos e diz: alegai-vos comigo, porque encontrei aquele que estava perdido. Aí no versículo 11 diz: e continuou o quê? A mesma história. Na primeira parte, a ovelha se perde fora. A segunda parte, a dracma se perde do lado de. Na terceira parte, ele vai falar de um filho que está perdido fora e outro filho que está perdido do lado de dentro. Se você perceber, Jesus ele vai falar sobre perdas processuais em um capítulo só. No capítulo 15, versículo de número 4 a seguir, vai falar de um homem que tinha 100 ovelhas, perdeu uma, 1%. Da mulher que tinha 10 dracmas, perdeu uma, 10%. Do pai que tinha 2 filhos e perdeu um, por mais que o outro tivesse perdido lá dentro, 50%. Já observa que as perdas é gradativa e a palavra, a conjecção do vocal da palavra está toda nesse capítulo 15, versículo 4, qual é o homem que perdendo, repita perdendo. Versículo 8, qual é a mulher que perdeu, repita perder. Versículo 24 diz: o meu filho estava perdido, repita perdido. Você observa que a palavra está em todo o contexto do capítulo 15: perdendo, perder e perdido. Quem se torna perdido hoje começou perdido lá atrás. Ninguém começa perdendo muito, começa perdendo pouco. E o tempo vai se acostumando com as perdas ao ponto de se tornar um perdido. Por que eu estou trazendo sobre este texto no capítulo de número 14, versículo 13? Porque a fase das perdas é as fases mais mal compreendidas da nossa história. Ninguém quer perder. E quando o dia da perda vem, como diz lá em Eclesiastes, o dia mau, ou como diz Efésios capítulo 6, quando o dia da prova chegar, ele não procura quem tem estatura, quem tem nível de intelectualidade, não. Ele vem para todos, mas a diferença é como nós temos se comportado no dia dessas universidades. O dia das perdas é um dia difícil, mas porém, você conhece pessoas, até mesmo você se disse assim: se eu pudesse voltar ao tempo, com a maturidade que eu tenho hoje, com o entendimento que eu tenho hoje, com a formação que eu tenho hoje, com a pessoa que eu tenho hoje, se eu pudesse voltar ao tempo atrás, eu teria feito melhor as minhas escolhas. Se eu pudesse voltar ao tempo
atrás, eu teria perdido tanto menos oportunidade. Se eu pudesse voltar ao tempo atrás, eu tinha valorizado mais o meu pai quando eu estava vivo, a minha mãe quando eu estava viva. Se eu pudesse voltar ao tempo atrás, eu não teria perdido tanto tempo e tanto esforço e tanta saúde com drogas, com jogatina, com prostituição, com vícios, com coisas que me trouxeram sequelas, dores e perdas e lágrimas. Se eu pudesse voltar ao tempo, com a maturidade que eu tinha hoje, eu tinha filtrado melhor as minhas amizades, eu tinha escolhido melhor as pessoas que eu ia abrir a porta do meu coração, e teria escolhido melhor as pessoas que eu confiaria, que me decepcionou, que me traiu, que me jogou de lado, mas por causa de imaturidade, e por não ter maturidade de decisão, eu acabei trazendo perdas, frustrações e dores. Se eu pudesse voltar um tempo atrás, eu teria menos lágrimas, menos sofrimentos e menos dores. E tem pessoas que dizem, se eu pudesse voltar um tempo, eu teria menos cicatrizes. Mas sabe por que eu dou glória a Deus aqui nesta igreja, neste templo? Porque todas as frustrações que você passou, todas as decepções que você passou, todas as perdas que você passou, forjou o caráter forte que você tem hoje. Se não fosse o que você passou, você não seria quem você é hoje. Se não fosse as dores, frustrações, perseguições e perdas, você não seria a mulher forte que você é hoje. Você não seria o homem forte que você é hoje. Foi humilhado, mas está aqui, está de pé. Foi rejeitado, mas está aqui, chegou de pé. Chorou, sofreu, pisou, foi humilhado, mas está de pé. Porque cicatrizes não diz que você morreu. Cicatrizes diz que você sobreviveu. Estou pregando aqui para sobreviventes que passou, mas não morreu, mas está de pé para dizer: sobrevivi e estou de pé para agora. Sobrevivi. Te traíram, mas você sobreviveu. Te chutaram, mas você sobreviveu. Fecharam a porta, mas você sobreviveu. O que era sepultura virou currículo na tua história. O que era sepultura virou testemunho para você contar e dizer: eu sobrevivi. Chorei, mas sobrevivi. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui nesta noite. Estou pregando aqui para homens e mulheres que são avivadas pelo poder do Espírito. Por isso que você não parou, por isso que você não desistiu, porque tudo que você passou, que era para te deixar ansiosa, depressiva, que era para ter deixado você no canto, te deu foi mais força. Olha quem você é hoje: um varão mais forte, uma mulher mais forte, um homem mais maduro, uma mulher mais madura. Doeu, chorou, apanhou, ficou só, mas está de pé para contar o testemunho e dizer: eu venci. Nós somos formados pelos processos que nós passamos. E existem coisas que acontecem sobre nós que você não plantou, que você não escolheu, mas que vem para gerar o amadurecer, para gerar o crescimento. Por que recitei esse texto? Porque em Mateus capítulo de número 14, se você for um capítulo anterior, capítulo 13, no versículo de número 1 diz que Jesus estava em casa. Diga casa. Ele saiu de casa, diz o texto, chegou na beira da praia. Quando ele chegou na beira da praia, ele vai pregar 7 parábolas de forma ininterrupta e sem parar, chamadas parábolas do reino de Deus. E a mais conhecida delas, a qual ele revela detalhes, é a parábola do semeador. No capítulo 13 ele vai começar: o semeador saiu a semear. Ele vai falar do joio, ele vai falar do trigo, ele vai falar da rede, ele vai falar da pedra. Ele vai falando destas parábolas e ele está pregando, ele está fazendo a obra de Deus. Repita comigo: a obra de Deus. Você pode fazer melhor, diga: a obra de Deus. Só que enquanto ele está fazendo a obra de Deus, enquanto ele está ministrando, vivendo aquilo que
ministrando, pregando, está acontecendo outro acontecimento em outro lugar. Se você perceber na epígrafe, no epílogo, no título, a palavrinha preta que tem em cima da narrativa do texto que lemos diz: primeira multiplicação de pães. E o texto já inicia desta forma: e Jesus ouviu isso. Ele chega para o discípulo e diz: entra todo mundo no barco e vamos para o deserto. A questão é: o que foi que Jesus ouviu? Porque o texto diz assim: o que foi que Jesus ouviu? Que imediatamente o desejo dele é parar o que ele está fazendo, ou seja, pregar. O que foi que aconteceu que ele ouviu? Que o desejo dele não foi mais estar fazendo a obra. Eu preciso de ir para um lugar secreto. Aí entra o capítulo 14, versículo de 1 ao 12. E quando Jesus está pregando as 7 palavras do reino, ele termina de pregar os últimos versículos do capítulo 13. Ele vai para a Sodoma, não é tão bem recebido, mas continua pregando. Só que enquanto ele continua pregando, do outro lado, lá dentro do palácio de Herodes, está acontecendo um acontecimento que vai tentar parar o ministério de Jesus. Enquanto ele está pregando e tenta, vai ter dias que você vai estar fazendo a obra de Deus e vivendo para Deus, que você vai receber notícias que não queria escutar. Vai receber mensagens que você não queria escutar. Ele está pregando, ele está evangelizando, mas enquanto ele está pregando aqui, lá do outro lado, dentro do palácio de Herodes, dentro da prisão, dentro da masmorra, dentro do cárcere, estava aprisionado em correntes e cadeias o seu primo João Batista, por causa de uma palavra. E qual a palavra foi? Uma palavra de juízo de João Batista, dizendo: Herodes, não é lícito você tomar a esposa do seu irmão Filipe, isso é adultério. Herodes, como é que é? Vem cá, mandou prender e colocou ele lá dentro. Mas como ele considerava ele como profeta, não tinha coragem de matá-lo, mas prendeu lá. João Batista está preso. Digo mais: João Batista não é apenas alguém que tem parentesco familiar com Jesus, não. Ele é considerado teologicamente como seu pastor, porque pastor é aquele que batiza e libera para o ministério. Por mais que Jesus tenha um ministério maior do que João Batista, ele obedece, honra e submete. Não existe ministério sem obediência, submissão e honra. Pode pregar mais que o pastor, pode cantar mais que fulano, se não obedecer, não honrar e não cumprir, sabe o que acontece? Enquanto do outro lado ele está pregando, do outro lado está tendo uma festa, o aniversário de Herodes. Sabe o que está acontecendo? Jesus pregando, dando lugar, mas lá do outro lado, uma sentença vai ser liberada. Herodias, a mulher acusada no ato de adultério, com sentimento de vingança, vai persuadir a sua filha, que no momento que Herodes tivesse bebido, embriagado, ela dançasse de forma sensual. E quando ele dissesse: o que tu queres, dar-te-ei? E ela disse: eu não quero nada, só quero absolutamente a cabeça de João Batista no prato. E o fato aconteceu. Herodes deu a festa lá e vem a moça dançando. E quando ela se apresenta até ele, ele diz: dar-te até metade do meu reino, se tu quiseres. O que tu queres? Ela: não quero o reino, quero a cabeça do profeta Nabotão. Ele manda decapitar, ele manda arrancar. E Jesus está fazendo a obra de? Está fazendo a obra de? Enquanto do outro lado, o homicídio na sua família. Enquanto do outro lado, um acontecimento que vai mudar a sua trajetória. Por isso que o versículo de número 12, se você puder acompanhar no capítulo 14, diz:
E chegando os seus discípulos, levaram o corpo e sepultaram. E foram anunciar quem? Aqui. Jesus, olha cá. Jesus está fazendo a obra de... Está pregando. Enquanto ele está pregando, ele recebe um WhatsApp. E o WhatsApp dizia assim: mataram o teu primo. Mataram o teu pastor. Mataram o profeta que abriu o caminho para tu passar. Mataram um amigo teu. E é nessas horas que a gente mostra a nossa maturidade. Vai parar a obra ou vai continuar chamando? Eu estou sentindo graça nesta palavra. Porque ser crente quando está entrando pix é fácil. Ser crente quando as coisas estão bem é fácil. Quero ver quem é você de verdade quando algumas coisas acontecerem que vai fugir do teu controle. Versículo 14 diz, versículo 12 diz, fizeram ele saber. Aí o versículo 13 diz, e ele ouvindo isso, vou entrar no texto agora. E ele ouvindo isso o quê? Que ele acabou de perder. Ele chama os discípulos, entrem todo mundo dentro do barco. Vamos embora. Se o texto afirma no final que eram aproximadamente 5.000 homens, além de mulheres e crianças, é porque eram aproximadamente 15 a 16 mil pessoas, para cada homem e mulher, 2 filhos, 15 mil, 16 mil pessoas. Enquanto Jesus estava na beira da praia pregando, fazendo a obra de Deus, ele entra no barco para ir embora, para parar, para viver o seu luto. Você acha que tem dias que a gente quer vir para a igreja? Você acha que tem dias que o pastor, os obreiros quer pregar? Tem dias, irmãos, que a gente quer se esconder. Tem dias que a gente desliga o celular para não receber mensagem. Porque enquanto está tudo bem, está vivendo a obra de Deus, é maravilhoso. Mas quando vem notícias dentro do âmbito familiar, porque se tem uma coisa que não desestrutura, não é lá dentro do trabalho, é dentro da casa, é dentro da família, é dentro dos nossos, é pregando salvação para os outros e a gente se condenando, é pregando libertação para os outros e a gente ficando cada vez mais preso. E Jesus, ele entra no barco. Olha na sua Bíblia, capítulo 14, versículo 13. Ele retirou-se dali no barco para um lugar deserto. Diga deserto. E apartado, ou seja, não quero que ninguém saiba onde eu estou. Só que o texto seguinte diz: e sabendo o... Rapaz, é muito forte. Eita Deus! E sabendo o povo, diz o texto sagrado, seguiu a pé desde as cidades. Quando o povo diz, Jesus está indo para lá, nós todos vamos. Aí quando entra o versículo de número 15, versículo 14, e Jesus saindo, viu uma grande multidão. Irmãos, Jesus estava no barco com 12. Quando ele chega do outro lado, a multidão que ele deixa no início, ele já está esperando ele. Me pergunte por quê. Só que eu não estou esperando, me pergunte por quê. Não dá para correr no chamado. Aonde você for, o chamado vai atrás de você. Estou ferrado. Levante uma de suas mãos para começar a profetizar dentro da palavra nesta noite. Não adianta tentar correr, não adianta tentar esconder. Pode mudar de trabalho, pode mudar de roupa, quiser até tentar mudar de igreja, mas aonde você for, o chamado vai lá, está te esperando. Quando chegar lá, vai ter gente precisando ouvir uma palavra através de você. Então o que eu faço? Faça a obra
se nós subíssemos aqui no altar e pregasse só quando a gente tiver 100%. Tem dias que a gente está todo quebrado no altar, casamento em crise, mas pregando saúde do casamento dos outros. O financeiro ruim, mas profetizando prosperidade na vida dos outros. Tem dia que a gente está chorando e enxugando a lágrima dos outros. Tem dia que a gente está todo rachado, mas liberando cura para a vida dos outros. Quem dera se a gente só suprisse no altar quando tivesse 100%. Mas tem dias que vem sobre nós como prova. Jesus está vivendo o luto dele, e nem viveu o luto dele, ele estava por dentro. Porque o chamado, ele independe se você está sorrindo. O chamado independe. Você conhece gente assim? Eu trabalho com obreiros há mais de 10 anos. Quantas vezes eu já ouvi um obreiro dizendo: quando eu tiver melhor, eu prego. Quando eu tiver melhor, eu vou para a igreja. Não é quando você estiver melhor que você vai, é vir que você é melhor. Se nós for para a igreja só quando a gente estiver bem, a gente nunca vem. Mas é vindo que ele entra com providência. É vindo que o nosso Jeová Jireh toma o controle e diz: eu estou contigo. Algumas coisas saíram do teu controle, mas jamais saiu do meu. E tem vezes que a gente está assim, chorando, querendo se esconder, fugindo da nossa responsabilidade, se escondendo da nossa chamada. Mas é Deus dizendo: vai ter dias que tu vai pregar chorando, vai cantar chorando, vai fazer obra chorando, mas faça do mesmo jeito, porque quando você está fazendo, eu estou fazendo por você. Estou te dando força, estou te dando estrutura, estou te dando alento, estou te dando carinho, estou te dando força. Você não pode parar, porque tem pessoas que precisam de você. Se dependesse, sabe qual é um dos piores sentimentos que nós acabamos consumindo, externados por pessoas em nós? A ingratidão. Jesus, no capítulo 13, está pregando para a mesma multidão, mas ele acabou de perder. Sim ou não? Me mostra aqui alguém para abraçar ele. Alguém aqui não deu uma palavra para ele. Muitas vezes a gente está que nem a mulher do fluxo de sangue. Diz Lucas que ela gastou tudo na mão dos médicos. Na mão de quem? Na mão de quem? Ela esperava receber na mão dos médicos tudo que ela plantou, mas recebeu tudo na mão de? A gente tem que parar de esperar nas pessoas somente aquilo que ele pode fazer. Se você plantou, virou as costas, não tem problema não, Jesus vai te recolher. Bora para a Bíblia, capítulo 25.